Já estão tudo aleluiado aí. A gente já recebeu tanto da parte do Senhor, não é verdade? Eu sei que esse ano será assim, o Senhor haverá de derramar muito da sua graça, da sua presença sobre nós. Ontem nós estivemos aqui conversando um pouquinho a respeito da gestação da célula, né? E aí nós falamos de 4 períodos da gestação. Terminamos o dia de ontem falando do 4º período, o período experimental. E aí você viu que nesse período aí, esse 4º período, a gente está quase lá. A gente já tem uma célula quase pronta para multiplicar. E eu vou começar aqui tomando a água de coco, que é para mim. Os entendedores entenderão. Tá docinha, viu, gente? Como vocês não têm inveja, né? Graças a Deus. Tá tudo bem entre nós. E hoje a gente vai conversar um pouco a respeito do 5º e do 6º período, que é o período propriamente da multiplicação. Esses são os períodos que a célula alcançou a maturidade e está pronta para multiplicar. E assim é chamado pelo nosso amigo pastor Wagner, o 5º período, o período de maturidade. E aí, a Bíblia vai nos dizer, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 20, o seguinte: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, nós chegamos aqui num estágio na vida da célula em que a célula já está frutificando, em que já é notório diante de todos a frutificação no meio da célula. Agora, esse é o momento em que a célula está atingindo seu potencial máximo, né? A gente vai ver que nesse período, vocês lembram, né, que a célula ela já nasce gestante. E aqui os sinais do nascimento da próxima célula já são bem fortes, né? Está bem próximo desse novo nascimento, dessa nova célula surgir. E aí, algumas coisas vão acontecendo que vão empurrando a célula realmente para multiplicação. Uma coisa bem simples, mas que empurram a célula para multiplicação, é que o espaço vai ficando pequeno. Nesse período, a gente já caminhou quase que 1 ano, ou no mínimo 6 meses. Então, muitas pessoas, diga amém, foram agregadas à vida da célula. Muitas pessoas se chegaram. Então, nesse período, a gente compreende que a célula já agregou muita gente e agora o espaço físico já não está comportando bem essa célula, né? Esses são alguns sinais de que a célula já está num processo de nascimento da célula filha. Mas a gente viu que não é somente quantidade numérica que vai indicar o nascimento de uma célula filha, mas especialmente a preparação de um novo líder. E aqui, nesse ponto de maturidade, nesse 5º período, o líder ele já caminhou bem com seu líder em treinamento, ou seu auxiliar, né? E aí, esse líder em treinamento, ele já deve estar preparado para assumir uma nova célula. Ele já deve estar sendo treinado e deve estar preparado para assumir essa nova célula. E aqui o pastor Wagner usa uma linguagem bem interessante. Ele diz que quando a célula chega nesse ponto, o parto deve ser agendado, né? Então, a gente deve programar aí a cesariana para realmente a célula multiplicar. E ele fala isso numa visão, por quê, minha gente? Porque a multiplicação, ela pode acontecer de maneira coletiva, como a gente faz aqui na igreja. A gente tem uma data em que todas as células multiplicam coletivamente. Mas ela também pode acontecer de maneira individual. Pode.
a gente vai percebendo que uma célula vai caminhando, chegando nesse estágio, por exemplo. Vamos entender que nesse ano, na metade do ano, algumas de nossas células, quem sabe todas, né, estão caminhando numa preparação do líder em treinamento com excelência. Ele já está preparado, ele já tem condições de assumir uma nova célula. A célula cresceu numericamente, tem boa presença de Deus, os liderados estão engajados no trilho da escola de discípulos, eles estão participando ativamente da vida da igreja. Então, pode acontecer um parto individual, uma multiplicação individual? Pode. Por quê? Porque todos os critérios para que aquela célula multiplique estão sendo atendidos. Então, a gente também pode ter multiplicação individual de célula, não tem problema nenhum. Você precisa entender que multiplicar sempre foi desejo de Deus. Obrigada. Sempre foi, sempre esteve no coração de Deus. A multiplicação é uma palavra que realmente expressa o desejo de Deus. Desde o Gênesis nós vamos ouvir isso, o Senhor dizendo ao primeiro casal, né? Multipliquem-se, encham a terra. Então, desde o livro de Gênesis, nós vamos ver o desejo de Deus por uma multidão. E a gente vai ver lá no livro de Apocalipse esse desejo se cumprindo. Amém? A gente vê que a visão de João era de uma grande multidão que ninguém podia contar, de vestes brancas. Então, a gente observa que o nosso Deus, ele não pensa pequeno. Ele sempre pensa exponencialmente, em multiplicação. A multiplicação é uma marca do nosso Deus. Multiplicação é vida e nós glorificamos a Deus quando nós multiplicamos. Por quê? Porque é a vida dele que está sendo multiplicada. A gente não está simplesmente falando de multidão de pessoas, mas nós estamos falando de multidão de discípulos de Jesus, de pessoas que têm vidas transformadas, de pessoas que a partir da transformação que receberam, podem impactar muitos outros, e esse ciclo não para, até que Jesus volte. E a gente entende que o Senhor Jesus tem essa expectativa por nós, para que a gente multiplique. E o pastor Wagner colocou a nota aqui, ele diz: multiplicar no Novo Testamento é sinônimo de discípulos em ação. Eu vou pedir que alguém leia o texto de João 15, versículo 8. Compartilhe essa leitura aí com a gente. João 15, 8. Júlia fez a leitura e ela disse assim, que quando vocês produzem muito fruto, trazem grande glória ao meu Pai. E demonstram o que, Júlia? Que são meus discípulos de verdade. Então, a gente está vendo aí que multiplicação, produzir muito fruto, glorifica quem, minha gente? A Deus, glorifica ao Pai. E isso testifica que nós somos discípulos de verdade de Jesus. Sabe? Não há como eu declarar ser discípula de Jesus se eu não multiplico essa luz que está em mim, se eu não multiplico essa semente, se eu não multiplico esse talento. Você lembra dessa parábola, né? Então, é impossível um discípulo de Jesus não multiplicar. Porque Jesus disse que a multiplicação, a frutificação, testifica que nós somos discípulos de verdade. Então, se você quer de fato atestar que é discípulo de Cristo, você precisa multiplicar. E a célula é um ambiente totalmente favorável para isso. Multiplicar é obedecer à ordem natural do ciclo da sua vida, da vida biológica, mas também da vida espiritual, a vida cristã. A gente precisa entender que o Senhor deseja isso de nós. E a gente leu ontem aquela parábola, ou melhor dizendo, a multiplicação dos pães e dos peixes, e ali a gente já observa muito fortemente
o desejo de Deus de multiplicar. Então, pensando nessa célula que está pronta para multiplicar, o pastor Wagner aponta aqui algumas habilidades que a gente precisa desenvolver. Então, no caso, a célula aqui, eu já disse para vocês que ela, provavelmente, ela já cresceu numericamente. Né? Muito provavelmente, ela já cresceu numericamente. Digamos que essa célula começou com 10 pessoas, ela pode estar com 20 membros nesse ponto aqui ou mais, né? Da sua caminhada durante o ano. E isso, é claro que isso não é uma regra, mas demonstra que houve um empenho na vida, tanto do líder quanto dos membros da célula, em trazer novas pessoas, em trazer não crentes, porque você sabe que célula só é célula se tiver o quê, minha gente? Não crente. Então, em trazer novas pessoas, em trazer pessoas não crentes e fazer com que eles sejam apresentados àquela vida extraordinária de célula, né? E ali serem realmente impactados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa entender o seguinte, que diante desse crescimento, né, de fato, a multiplicação já deve estar agendada. Por quê? Porque algumas situações diante de uma célula grande começam a acontecer que não é muito interessante para o líder, né? Vocês sabem que a ideia de uma igreja em célula é justamente para que todos sejam atendidos em suas necessidades. A gente viu isso ontem quando a gente lia o texto da multiplicação dos pães e dos peixes, mas esse já é um conselho muito antigo, né? A gente vai ver lá Jetro aconselhando Moisés, né? Quando você lê o livro de Êxodo, você observa que Moisés tinha uma igreja bem pequenininha. Ele tinha mais ou menos 600 mil homens, sem contar com as mulheres e as crianças, que mulher e criança nem dá trabalho. Dá não, quem aperreia é os homens. Aí, imagina Moisés na porta da tenda e vindo o povo com os perrengues. Ah, porque ele roubou meu boi, ah, porque ela pegou meu cordeiro, e aquela confusão. E Moisés, de um por um, dizendo, olha, tu vai ter que fazer assim. Vocês leram as leis que está lá em Êxodo, né? E como foi? E o boi foi acidentalmente que o boi morreu. E tem que saber daquilo tudinho para ir definindo como cada caso ia ser procedido. E Jetro foi visitar ele, né? O sogro dele. Moisés, de manhã até de noite na tenda e a fila. Imagina aquela fila, minha gente. A fila dos incentivos do governo, né? Lá longe, dando volta no quarteirão. E Moisés lá. Eu tenho pena de Moisés, não tinha água de coco certa, Magal, para Moisés. E aí Jetro disse assim, meu Deus, esse homem vai morrer e vai matar esse povo. Não tem condições. Então Jetro ali aconselhou a Moisés a fazer o quê? Instituir liderança de grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Então, Jetro já chegou lá, instituiu líder de célula, supervisor, coordenador, pastor de área, já chegou organizando tudo. Disse, Moisés, em nome de Jesus, esse negócio está puxado demais para tu ir para esse povo. Então, você vai fazer assim, porque esse povo precisa ser atendido nas necessidades dele. Então, nem você fica exausto, nem o povo fica demasiadamente também cansado de estar aí esperando você deliberar as questões. Então, essa visão da multidão, uma multidão para uma pessoa só tomar conta, nunca deu certo. Né? Desde lá, do Antigo Testamento, a gente já vê essa orientação. Então, quando uma célula está grande, é difícil, não é, para o líder tomar conta? É muito difícil. Ele não consegue acompanhar de perto cada um dos seus liderados. Então, algumas situações elas podem começar a acontecer. Primeiro, o próprio espaço físico, né? Quando a casa é pequena já fica complicado, porque às vezes a gente faz as reuniões do lado de fora, mas tem dia que chove, tem que ficar todo mundo apertadinho lá dentro da casa e nem sempre vai comportar aquele número de pessoas devido ao crescimento da célula. Mas esse é o menor dos problemas, gente. Tenham certeza que o espaço físico é um dos menores problemas. A gente vai ver que outros problemas vão
podem surgir, né? A questão, como eu já disse para vocês, do gerenciamento, do acompanhamento, né? Porque o líder de célula, ele não é só líder na reunião de célula, né? A gente viu aqui que o pastor falou muito de andar junto, do acompanhamento, da vida na vida. Então, se ele tem 10 pessoas, ele faz isso com excelência. Mas se ele já tem 20, 25, 30, ele não vai dar conta disso com excelência, né? Ele precisa, de fato, gerar relacionamentos profundos. E se a quantidade é muito grande, ele não consegue dar conta dessa tarefa. A outra coisa que pode começar a acontecer é do grupo ficar solto. Porque quanto mais distante fica da liderança, mais solto fica, né? Porque vai crescendo. Aí você já não tem tanto contato com o líder. Aí já começa o grupo se dispersar. Pensa numa reunião de célula grandona. Alguém está falando e tem 10 conversando ali. Porque tem muita gente naquela reunião. Então, começa a ficar difícil para o líder gerenciar a própria reunião da célula e a sua responsabilidade com aquelas pessoas. O outro fator que o pastor Wagner levanta aqui é a questão da maior vulnerabilidade a desenvolvimento de alguns sentimentos assim da carne, né? Ciúmes, grupinhos, né? As facções e tal. Porque, de repente, algumas pessoas que ainda estão no início da sua caminhada vão dizer, porque a minha líder não toma conta de mim, porque meu líder não olha para mim, porque meu líder não liga para mim, porque minha líder não me visita. Ela nem me viu, nem me deu boa noite, nem respondeu meu WhatsApp. Eita, que é muita confusão, Jesus. Então, tudo isso são sintomas de que a célula está grande, que o líder não está dando conta, que a célula está precisando multiplicar. E a outra coisa também é justamente essas questões, as obras da carne parecem encontrar mais espaço. Por quê? Porque o acompanhamento fica mais distante. Aí começa aquele disse-me-disse, um espaço maior para a maledicência. Olha, eu sei que cada um aqui é responsável individualmente pela sua vida. Quer dizer que, porque eu estou na célula grande, eu vou agora destrambelhar. Não é isso. É porque, minha gente, o ambiente de célula é a porta de entrada da igreja, não é verdade? Então, a gente vai encontrar ali crentes que estão no início da sua jornada cristã. Mas tem aqueles crentes ruins também, minha gente. Você sabe que tem. Tem na Ebenezer? Tem também, tem. Aí, no meio do povo, tem aqueles que dizem assim, tu visse o líder, menina, começa aquela conversa. E daí, vai gerando o espaço para as obras da carne. Então, quanto maior a célula, a probabilidade disso acontecer é maior. Então, é por isso, minha gente, que a gente precisa, de fato, trabalhar bem nos períodos anteriores, para que quando a gente chegue nesse ponto aqui, que a célula está grande, ela já esteja preparada para multiplicar. Por quê? Porque a gente precisa continuar atendendo bem às necessidades de todos. É como o pastor disse, a pessoa só vai se desviar se ela quiser. Mas não por falta de acompanhamento, não por falta de ter alguém junto ali, tentando suprir aquilo que aquela pessoa precisa. E aí você vai começar a pensar, né? Pronto, então a gente vai multiplicar, já tem o líder pronto para essa nova célula. Como é que vai ser aí a divisão das pessoas? Veja só, célula não é lugar de panelinha? Não, não é, mas a gente também trabalha com afinidades. É importante, é legal que isso aconteça. Porque você não vai... As meninas andam tudo colada. Vamos no banheiro, miga, vamos. Vai todo mundo junto. Aí tu vai separar esse povo. Por quê, meu filho? Não arrume problema para você, não. Seja inteligente. Deixa as migles juntas e para a célula. Tudo juntinha. Né? Agora, tu tem Magal, um caba velho. Aí diz assim, eu só quero ficar com o Tiago. Magal tem que apoiar. Vocês estão entendendo? Que já está num nível de maturidade que eu posso dizer, Magal, tu vai para as ovelhinhas de Cristo. Magal vai. Está entendendo? Você tem que entender o nível de maturidade. Tem gente que você pode separar. Tem gente que ainda está num nível de caminhada que precisa
estar junto. Então, isso é necessário ser observado no momento da multiplicação, né? Se o cara já tem um nível de maturidade, ele caminha só, ele não precisa de ninguém dizendo, vou passar na tua casa para te pegar para ir para a igreja. Porque tem gente que só vai para a igreja assim, não é verdade? O outro passa lá, pega ele para ir para a igreja e ele vem. Então, se a pessoa ainda está nesse nível de precisar de alguém lá na casa dele para pegar ele para ele vir para a igreja, não separa não, ele dessa criatura não, que vai dar errado. Deixa junto. Agora, se já é uma pessoa madura, você pode enviar, tu fica, tu vai, que a pessoa faz com alegria, porque ela já tem essa compreensão. E aí, como a gente falou, a gente precisa agendar o trabalho de parto, né? Dessa célula. A gente realmente precisa marcar. E esse trabalho de parto tem data, tem hora, tem local, tem detalhes. A gente tem que planejar uma festa. Afinal, o neném vai chegar. Imagina o neném chegar na casa, não tem nada pronto para ele. Não tem onde ele dormir, não tem fralda, não tem roupa, não tem nada. Está puxado para esse neném, né? Então, a gente precisa preparar. Como eu disse para vocês, aqui no nosso contexto, a gente faz isso coletivamente. A gente prepara, tem uma data reservada, final do ano, terceiro domingo, eu acho que é isso, né? Terceiro domingo de dezembro, festa da multiplicação. Então, a gente já sabe que é a data da nossa cesariana, já está marcada para essas novas células nascerem. E aí você vai obedecendo esses critérios aí na distribuição dos membros. Essa questão das afinidades, você leva em consideração. Também a questão da localização geográfica, né? Tu mora aqui, tu não vai mandar a pessoa lá para a célula de Silvano, que vai funcionar em Cruz de Rebouças, né? Nem para de Magal, a de Emerson, que vai funcionar lá em Olinda. Essas coisas precisam ser pensadas, né? Essa questão geográfica deve ser levada em consideração. E também, minha gente, a montagem da equipe é importante. Por exemplo, se você tem uma célula forte, a célula mãe era uma célula forte, que tinha um grupo de força grande, você, quando multiplicar, deixa parte desse grupo de força na mãe e manda a parte desse grupo de força para a filha, para que as duas células já tenham pessoas que já tenham habilidades para trabalhar junto com o líder. Isso é importante que você considere essas coisas, porque você sabe que a questão da adaptação lá naquele primeiro mês, quando a gente já tem pessoas com as quais a gente pode contar, é melhor, né? Às vezes já pode dividir algumas tarefas, algumas coisas com elas. Então, é importante também levar isso em consideração. Agora, também a gente tem que ter firmeza, tá certo? Por exemplo, se você sentiu de Deus a direção que fulano tem que ir para aquela outra célula. Fulano, olha, tu vai para a célula metanoia. Ah, não quero ir, não. Mas, olha, tu não começa a ficar com moleza, não. Porque conversa de crente, conversa de... Tem que ter firmeza em alguns pontos, porque se é a direção de Deus, é a direção de Deus. Entendeu? Então, o líder e o supervisor têm que ser firmes em algumas decisões nessa questão aí. Não, eu preciso de você lá. Eu preciso que você esteja lá. A gente vai fazer isso com gente maduro. Normalmente, a pessoa não vai reagir dessa forma, né? Crente maduro não vai dar esse aperreio para a gente. Se der, Jesus leve. É melhor, né? Para não ficar dando aperreio, né? Pelo menos vai para o céu de glória, né? Não é uma promoção, minha gente. Não estou falando nada demais aqui. Então, é importante que a gente considere também essa firmeza. E a nós, as pessoas que são lideradas, cabe também a submissão, né? Da direção, da liderança da igreja. E também a gente precisa compreender que tudo é isso, é a sensibilidade do Espírito Santo, né? Às vezes a gente está, não, vai ser melhor fulano lá naquela célula, você faz um desenho, mas de repente o Espírito Santo está te inclinando para outra decisão, que talvez seja diferente daquilo que você está pensando. Então, é importante você continuar sensível à voz de Deus para tomar as decisões acertadas nesse momento que antecede a multiplicação. Por isso, ele traz aqui um ponto muito importante. Vigie e ore. Você precisa se manter vigilante e em
oração. É muito importante. Por quê, minha gente? Porque, olha, está tão bom a célula. Eita, como é bom um grupo desse. O povo fica ali, termina a célula, e fica aquela conversa, e aquele barulho na rua, e os vizinhos dizem que povo barulhento, né? Enfim, fica lá aquela conversa boa, né? É gostoso demais isso. Aí, de repente não, né? Que a gente está falando de multiplicação já o ano todo. Mas está chegando, está se aproximando a multiplicação. Pode vir aquele desânimo na célula de pensar assim, poxa, a gente vai se separar. Eu não vou estar mais aqui nesse ambiente, vai ser diferente. Então, a gente precisa, o líder, o supervisor, ele precisa se manter vigilante quanto a esses aspectos de desânimo, contra esses aspectos de apreensão quanto às mudanças. Tudo isso é muito normal, mas a gente não pode baixar a guarda, tá certo? É se manter em vigilância. E aí a gente pode pensar o seguinte: algumas questões, elas devem ser levadas em consideração. Podem surgir questões, alguns problemas que podem atrapalhar a multiplicação. Ele lista aqui alguns deles. O líder adoeceu. Imagina, a gente está contando com aquela pessoa para ser o líder da nova célula. E por algum motivo, enfim, ele é acometido de uma enfermidade que ele não vai poder fazer isso. Então, isso é um motivo que a gente deve estar em constante vigilância e oração, cobrindo a vida daquela pessoa. Senhor, dá saúde. Senhor, enfim. Porque, minha gente, eu compartilhei com vocês, lá ainda no primeiro período, que existe uma batalha muito grande. Uma batalha espiritual para quê? Para impedir o trabalho do avanço do reino de Deus. Então, você precisa se manter vigilante. Pode acontecer conflito com o anfitrião. De repente, uma sugestão do inferno ali na mente. Tu vai querer esse povo toda semana aqui na tua casa, né? Enfim, em nome de Jesus. Porque é uma bênção receber célula na sua casa. E aí, a gente tem que estar atento a todas essas possibilidades e já se antecipar aquilo que Satanás possa querer plantar de semente, de ferrão, nas nossas novas células. Conflito entre os membros, desânimo, são muitas questões que a gente precisa estar de atalaia, vigilante para impedir que essas centelhas, que esses ferrões possam alcançar a vida do novo líder e da nova célula. A Bíblia diz assim: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a gente se mantém sujeito a Deus, resistindo ao diabo, e ele que pega o beco. Tiago estava dizendo, imagina na quinta-feira como é que vai estar aqui o Alto Bigode. Olha, tu vai subindo ali, tu sobe a casa do pastor, de tarde já tem célula. Ovelhinha de Cristo, aí das 7 horas tem heroína da fé, da 8 tem vinho novo, vai subindo. Aí tem Efatá. Aí pega aqui, sobe, tem Zoe. Aí aqui tem Shalom. Aí vai mais para frente, tem, como é? Peregrino. Eita, Jesus. Eita, vocês já pensaram o tumulto que vai ser às quintas-feiras no Alto Bigode? Aí lá em Olinda, a Metanoia, lá em Igaraçu. Aí, Emanuel, minha gente, o negócio tá bonito. Tá bonito. Então, assim, o inferno luta contra isso. E a gente precisa entender que a gente precisa estar numa posição de vigilância, resistindo ao diabo para que ele fuja de nós. Amém? Então, a gente vai chegar agora no parto, propriamente dito, no parto celular. E aí, minha gente, isso aqui é a festa. É aquele momento que a gente já está dizendo, eita, quando é que vai ser? Já está naquela ansiedade, se é que a gente pode ter. Mas aquela expectativa, melhor dizendo, a respeito deste acontecimento, dessa festa, porque Deus gosta de festa, minha gente. Hoje, quando ele ficou lá, usando Moisés para aperrear Faraó. Olha, Faraó tomando banho no Rio Nilo, Moisés lá. Faraó no castelo, Moisés lá. Solta o meu povo para ele fazer uma festa para mim. Porque Deus gosta de festa. O nosso Deus, ele é um Deus festeiro, ele gosta de celebrar, ele gosta de celebração. Então, esse momento do parto é uma festa. É uma celebração.
E a gente deve preparar isso com muito carinho. Quando eu falo de festa de celebração, eu não estou falando de grandes gastos. Eu estou falando de grandes expectativas em Deus. Eu estou falando de um coração completamente motivado para uma nova realidade de ganhar novas pessoas para Jesus. E aí, o pastor Wagner apresenta para a gente aqui o trabalho de parto celular, que é justamente esse processo da célula filha se desmembrar da célula mãe. E isso é feito gradativamente, né, nos períodos anteriores, até que nesse período, nesse ponto, isso possa acontecer de maneira não traumática. Ninguém vai aqui vai nascer a fórceps, né, minha gente? Você já sabe como é que parte a fórceps, né? Aquilo que o povo diz que é puxado de ferro. Não é assim que acontece. A gente programa para que aconteça de maneira natural. A Adriana nasceu assim e foi, bichinha, rapaz, sofreu. Foi tua mãe que sofreu. Ah, tu sofreste também. Então, a gente não vai fazer esse tipo de trabalho de parto de maneira traumática, mas é de uma maneira natural. Então, a gente deve tomar todos os cuidados para que tudo aquilo que eu compartilhei com você seja respeitado, essa questão das pessoas, da geografia, de tudo isso, para que a multiplicação aconteça de maneira natural, de maneira saudável. E aí a gente precisa entender, da mesma forma que um bebê passa 9 meses ligado à mãe, né, lá pela placenta e o cordão umbilical, a célula filha também. O líder em treinamento, ele estava ali, ligado ao seu líder, ao líder de célula. Então, essa separação, essa multiplicação, ela tem que acontecer de maneira natural, mas ela também tem que dar autonomia ao novo líder, né? Ele tem que se sentir seguro. E aqui, a gente vai falar a respeito da nossa realidade, que é a multiplicação coletiva, que é aquilo que a gente já entende, vocês já sabem, que no 3º domingo de dezembro a gente tem marcado a nossa multiplicação. Então, quinta-feira, dia 20, a gente vai ter a nossa primeira reunião de célula do ano. Essa primeira reunião de célula ainda vai acontecer com as células mãe, junto com as células filhas. A gente não vai se reunir ainda com as células multiplicadas. Por quê? Porque a gente precisa ter esse momento bom, né? De ter, eu não vou falar muita coisa aqui, mas a gente precisa de um momento para a gente fazer, entregar o cartão de vacina para a célula filha, né? Porque ele precisa mostrar que está vacinado. Eita, agora está puxado, não vou nem falar mais disso. Porque a gente não pode nem entrar nos cantos, mas é outra vacina aí. E aí, a gente precisa ter esse momento. Mas a partir da segunda reunião, as células filhas já vão se reunir nos seus novos locais, na casa nova, com um novo líder. E toda essa caminhada, para que tudo isso aconteça, a gente precisa trabalhar para que lá no final do ano, isso seja o mais natural possível. E aí o pastor Wagner traz uns termos aqui bem legais que ele fala do parto, propriamente dito, que é esse momento em que o líder, o parto já aconteceu, tá, gente? Aqui. É que o líder aqui é consagrado, é que é derramado o óleo da unção sobre ele, né? E ele recebe o equibalo. Eu posso fazer o equibalo, minha gente, como é? Mas não é botado para fora, não. É porque equibalo é o quê, minha gente? Lançar violentamente. É a Bíblia que está dizendo, não é pastora não, viu? Depois vocês não ficam dizendo que a pastora botou para fora. Esse ano a gente faz, pastor? Misericórdia, Jesus. Então, o parto é esse momento, né? É o momento da celebração, da festa, acontece exatamente aí. E a célula recebe também essa vacina, né? Que é justamente essa unção com óleo, a proteção no sentido da presença do Espírito Santo, né? De dizer assim, líder, nós estamos cobrindo a sua vida. Você não está indo só. Você tem a presença do Espírito Santo com você. E vocês lembram que a gente está comprometido em oração. Não é somente um momento aqui, mas a gente se comprometeu em orar. E aí, isso se constitui como que uma vacina. E o momento da alta se constitui depois dessa primeira reunião que a gente vai ter agora, né? Nessa semana, em que o líder, de fato, libera
o novo líder, para que ele comece a sua jornada rumo à multiplicação. Amém? Então, como é que vocês estão? Vocês estão empolgados? Amém, glória. Tem gente que está mais empolgado porque falta 9 dias. Mas nós também estamos, meu irmão, com os 9 dias e com a próxima multiplicação. Nós também estamos empolgados, porque nós sabemos que o Senhor tem colocado um trabalho grande em nossas mãos e que Ele conta conosco. Eu queria agora dividir vocês, melhor dizendo, multiplicar vocês em 3 células. Eu vou pedir a ajuda dos meus súperes que estão aqui, para fazer 3 células aí, cada um sendo supervisor de uma dessas células. Adriana, Tiago e Clefson. E eu separei aqui 3 estudos de caso. É coisa bem simples, tá, gente? É só para vocês compartilharem um pouquinho da vivência de tudo isso que a gente compartilhou nesses 2 dias aqui. Faz aí a célula, meu povo. Agora eu quero que se encaminhe o líder do estudo de caso 1, o líder do estudo de caso 2 e o líder do estudo de caso 3 para compartilhar aqui com a gente. Certo, se não vai ser a líder que vai falar, pode ser outra pessoa que vocês encarregarem. Vem embora, Douglas. Oi, tudo bom? O estudo de caso 1 é tu? Qual é o teu? Olha aí, bora lá, meu povo. Deixa eu ficar aqui para vocês ficarem. Ó. Silvano, fica aqui, que tu é o 2, né? É o 2? Pronto. Então, vocês vão apresentar aí o nome da célula, o líder, quem é, se não é você, o líder, quem foi. E apresentar a situação aí de estudo de caso e o que vocês trouxeram aí como consideração para isso. Deixa eu me sentar. Graça e paz. Eu não falo bonito não, viu? O nome da nossa célula é Avivamento. A líder é Cleidinha. E eu acho que sou a porta-voz, né? Eu vou ler aqui o caso para vocês e tentar explicar algumas coisas que a gente conversou ali. Estamos no terceiro encontro da célula após a multiplicação. Nesta reunião, Felipe compartilha uma dificuldade que está enfrentando em seu casamento. Ele estava visivelmente triste. Destaque pontos que fortalecerão a comunhão a partir deste evento. Como o líder deve se comportar e os liderados. Como o líder pode se comportar e os liderados. Então, o primeiro momento que a gente destacou foi quando a pessoa chega, né? Aqui o nome da pessoa é Felipe. Então, quando a pessoa chega, já através da recepção, né? Já se pode ver como a pessoa se encontra emocionalmente, né? Então, nós vamos tentar, né, acolher aquela pessoa. E através do acolhimento, né, a gente pode perceber e chegar até ele, né?
como já é o terceiro encontro da célula, nós acreditamos que já dá para perceber, né? Quando uma pessoa chega bem e quando a pessoa chega triste. E aqui, a tristeza de Felipe era, como é que se diz? Visivelmente. Dava para perceber. Então, qual o comportamento do líder nisso, né? A gente entende que o líder, ele, como é visivelmente e todo mundo está vendo, o líder pode se dirigir a ele e tentar conversar. Se ele não quiser falar ali, perguntar se ele quer conversar em outro lugar, se ele quer conversar em outro momento, antes ou depois da célula. Pode ser que seja dê tempo, né? Porque às vezes as pessoas chegam mais cedo. Ou se ele quer conversar depois. E se ele não quiser, claro que o líder vai respeitar, né? Mas deixando para ele bem claro que na hora que ele quiser conversar, compartilhar, orar junto com ele, e que ele está ali para ajudá-lo, né? E o comportamento dos liderados, para um liderado é mais difícil, né? A chegar para ele assim e falar. Mas a gente pode fazer, estar perto, mostrar para ele que ele é bem-vindo ali, que ele é importante, tentar acolher ele e ter intimidade, né? Para que ele tenha o desejo ou se sinta bem de conversar com qualquer um daqueles que ele tenha afinidade, né? Que muitas vezes nós temos afinidade com outra pessoa na célula. E com o líder. Muitas vezes a gente compartilha com o líder e com outra que nós temos afinidade. Então, que todos ali possam, como é que se diz? Que todos ali possam estar sensível, né? Ao que Deus falar para nós diante daquele caso. E de outros, né, que também todos ali são humanos, né? E que nós possamos mostrar que nós estamos juntos e que ele precisando pode contar conosco em oração, em conversa, né? O caso de Felipe era no casamento, mas muitos passam por outros problemas, né? Então, eu acho que os liderados também podem se mostrar que ele é importante, pode se mostrar que se importa com o outro, né? Assim também como o líder, mas que os liderados não estejam ali só por estar, né? Então, eu acho que é isso. Obrigada. Graças a paz por Deus. Falta 9 dias. Oh, glória! Quebra gelo logo para... Meu copo de leite, se estiver me vendo aí pelas redes sociais, falta 9 dias, eu te amo. Oh, glória! Segundo estudo. Amém. A célula da gente é Betel, lugar de Deus, né? Casa de Deus. Oh, glória! A célula caminha para seu 4º mês de reunião. Alguns novos convertidos já foram agregados. O grupo já está mais adaptado e unido. Neste momento, no acompanhamento de seus liderados, o que deve chamar a atenção do líder? A gente listou algumas coisas aqui. Primeiro, observação de líderes em potencial, né? Isso a gente deve observar, né? E como eu estava falando ali, né, a gente estava reunido,
Eu estou indo lá para a Cruz, né? Eu e Ivânia, a Ivânia é anfitriã, e Luan e Juliana vai comigo. E Luan vai ser meu auxiliar, né? E ontem mesmo eu já liguei para ele, eu disse: meu irmão, eu tive na reunião, visão celular foi bênção de Deus, e eu quero você junto comigo, que eu preciso de você, preciso de vocês. Então eu vejo um grande potencial lá nele, mas o que a gente deve olhar também, vejo um grande potencial nele, mas pode acontecer, como aconteceu na Vinho Novo, muitos talentos sendo desabrochados, muitos líderes, como é que se diz? Levitas, Evelyn, Átila, Daiane, pregador Emerson e muito mais. Então a gente tem que ter um olhar muito clínico nessa hora. Segundo, consolidação dos novos convertidos. Isso é muito importante, meus irmãos, muito importante. Deixa eu dizer um negócio para vocês bem rápido. Teve uma reunião de amigos dos nossos pastores, e eu levei 12 pessoas não crentes. E eu convidei umas 30, chegou 12. Você convida umas 10, vai chegar umas 3, feito o pastor disse ontem. Convidei umas 30, chegou umas 12. Uma se converteu, e foi até minha irmã. Qual foi o problema? Que ela não ficou conosco. Naquele momento, eu creio que a gente ainda não tinha essa consolidação, esses 8 encontros. E assim, eu digo entre aspas, ganhar é até fácil, mas o difícil é consolidar, discipular e enviar. Então a gente tem que estar muito atento, a gente tem que consolidar, discipular, está vendo isso. Porque se naquele momento eu tivesse feito isso, pastor, eu acho que ela ainda estava conosco. E outros que a gente ganhou, mas a gente não ficou junto. Então que a gente, como ganhar as pessoas, ganhar, mas estar junto dela, consolidando, discipulando, para elas ficar pronta, para ela, e a gente enviar elas também, em nome de Jesus. Terceiro, nível de comprometimento dos membros, né? Nos cultos, nas escolas, porque a gente vai notar que muitos, a gente ganhou para Cristo estar aqui, mas não tem aquele comprometimento. Então a gente deve estar chegando junto, a gente deve estar ligando. Vai ter pessoas que infelizmente, feita a pastora disse, é melhor tu ir sozinho mesmo, que não dá não, vai-te embora, vai com Deus. Mas tem outros que a gente vai abraçar, vai. Vamos embora. Acompanhamento dos membros. Pega rápido. Acompanhamento dos membros. Discipulado. Controle de números de membros. Crescimento explosivo. A gente tem que notar, né? Porque se a gente tiver uma célula muito grande, estava aqui 2 células aqui, e a célula da gente lá grandona, a pastora, 5 minutos, 1 minuto. Tem que ter assim, quando a gente ter esse olhar sensível, porque realmente vai ser muito difícil, se tiver 30 pessoas, para um líder, ele controlar vai ficar difícil, para ele delegar a função. Se a gente está vendo que está crescendo, a gente tem que olhar se tem novos líderes com potencial, para a gente já multiplicar. Não é necessariamente chegar ao final de ano, para a gente fazer essa multiplicação. Se chegar no meio do ano, tiver novos líderes já capacitados, vamos embora, vamos enviar, em nome de Jesus. A boa divisão das tarefas, isso é muito bom também, muito importante, porque, feito o Emerson estava dizendo, eu também um dia, eu cheguei na célula sem saber dar um versículo, e todo acanhado, não sei o que tal, mas daqui a pouco, através dos nossos pastores, através dos nossos líderes, começou a dar tarefa a gente, ó, tu vai fazer um quebra-gelo, todo acanhado a gente ia fazer. Oi? Me identifico aqui, ó. Daqui a pouco, Magal botou Betânia para trazer uma palavra, foi bênção de Deus, e a gente vai vendo novos talentos sendo desabrochados. Então a gente tem que saber dividir essas tarefas em nome de Jesus. E por último, observação dos membros para melhor colocá-lo a servir. Então assim, a gente vai, primeiramente a gente vai olhar assim, a gente vai ver, Emerson é um grande pregador, ele vai ser meu líder, mas com o decorrer do tempo, a gente vê que Emerson vai ser um grande anfitrião, já Átila vai ser um grande líder. Então que a gente esteja atento, porque assim, cada um vai ter um dom, e que a gente possa explorar esse dom. Evelyn aí na intercessão, glória, te prepara, minha irmã. Então que a gente fique atento nesses detalhes, em nome de Jesus. Graças e paz.
Graças a paz. O líder dessa célula se chama Douglas, né? Sou eu. E... Aleluia. Eu não sei exato a frase que Tiago sempre fala pra gente, mas é tipo, a paixão futura... Eita! A visão futura desperta a paixão. Então o nome da célula, ela se chama Equibalo. Porque nos pilares da igreja, a última característica é o envio. Então, o líder quer enviar para que outras células sejam multiplicadas. Então, quais devem ser as atitudes dos líderes e dos liderados? Primeiro, a gente pensa no preparo, né? Certo? Primeiro, preparo. Então, a gente vai estar ali no 7º mês. Eu creio que a gente já vai estar experimentando a glória de Deus, a comunhão. Então, já é um ponto de partida para a gente ter a visão do dia do parto. A gente, quando precede um planejamento, a gente tem mais tempo de programar para que isso possa ocorrer de forma boa, saudável. É para ler a pergunta? Me perdoe, eu não entendi não. 7º mês da reunião de célula. Muitas pessoas se agregaram ao grupo. É perceptível que o espaço físico já esteja pequeno para a reunião da célula. Sobre o acompanhamento da célula e a preparação para a multiplicação, quais devem ser as atitudes dos líderes e dos liderados? A gente conversou ali um pouco e a gente entende que o feijão com arroz é bem mais prático do que a gente querer fazer uma lasanha. E a gente foi bem ao pé da letra da pergunta, né? E depois da gente preparar a visão do dia do parto, a gente levanta um posicionamento de orientação ao Senhor, pedindo discernimento para que a gente venha a preparar um líder genuíno, um líder que ele tem essa visão do reino, um líder que ele está enganjado com aquilo que o Senhor espera de nós para a expansão do reino de Deus, né? E também a gente passa a pensar um pouco na casa hospedeira, que é importante também, e entender que o anfitrião ele seja um cristão enganjado no reino, para que a gente não tenha essa dificuldade de receber inúmeras pessoas. O nome de Jesus aqui fala, vai agregar muitas pessoas, né? Então, a gente tem que estar com esse coração aberto e disponível. Não é todo mundo que tem um coração de Magal, mas a gente vai se conciliando a isso. E com os planejamentos, a gente vem compartilhar com o grupo de força, né? Eu estou lendo um livro sobre Salomão e ele fala que um acelerador para o sucesso é a gente ter bons conselheiros. Então, nem sempre você sozinho vai conseguir ter uma ideia. Então, você compartilhando, várias cabeças vai pensar mais do que uma. A minha é grande, mas não faz tanta eficiência sozinho, não. E a gente também apresenta a situação de que vai haver a necessidade da gente dividir esse grupo de força, né? Então a gente vai ter que estar ali preparando o coração das pessoas, porque muitas vezes as pessoas não querem ser enviadas por criar um afeto. Então a gente que é líder também, a gente cria um afeto, eu preciso de você, mas também é uma necessidade maior de enviar, porque não é sobre a gente, é sobre o reino de Deus. Então a gente vai pensar nesse grupo para que venha a próxima célula e mais células e mais células. Eu já tenho a visão da minha célula, né? Eu quero a minha célula em nome de Jesus. Então a Zoe já vai ter esse ponto de vista, né? Vai encher aquela casa de Bia lá em nome de Jesus. E a gente vai avançar para Tabajara. É importante também a gente sempre sondar o comprometimento de cada grupo de força, né? De cada GF e de cada pessoa. Assim, eu não falei do comprometimento dos membros, porque a gente vai estar no 7º mês, então faltam poucos meses para que a gente multiplique. Então, eu creio que já vai ter muita pessoa enganjada, né? Firme na célula cada encontro.
E é importante também a submissão das pessoas que estão lá para servir você, lhe ajudar. Então você precisa ter um pulso firme, você precisa falar a verdade, não somente o desejo do seu coração, para que as pessoas entendam também que é necessário o envio delas, que elas possam se comprometer com essa visão, sondando também um dia ter sua própria célula. Eu acho que é isso. A senhora nem deixou um pouquinho de água, pastora. Faltou a água do profeta. Mas ele está folgado, não está? Olha só, vocês podem acrescentar aí. Emerson já queria. Fica aqui, meu pão. Peraí. O líder é tudo nervoso para sentar. Pode fazer aí algumas considerações. A Emerson estava querendo considerar alguma coisa. Pode falar aí, Emerson. Amém. Mais alguém tem alguma consideração aqui? Só a respeito ainda do primeiro estudo de caso, uma coisa que foi compartilhada a respeito do comportamento dos liderados, né? Betânia disse que os liderados têm se colocado à disposição, mostrando que aquela pessoa é importante. E uma das formas de fazer isso, você manda uma mensagem lá para o cara, né? Talvez ele não tenha falado, como o Emerson falou, por uma questão de não se sentir à vontade, mas você viu que o cara não estava bem, que ele estava triste, enfim. Manda lá um texto da palavra de Deus, por uma mensagem do WhatsApp, enfim. Mostra que você se importa, que, estou orando por você, né? Manda lá aquela mensagem para que ele se sinta realmente valorizado. E uma coisa, minha gente, só para que a gente deixe as pessoas à vontade, existe um pacto da célula, né? Que a gente deve mostrar que aquilo é um ambiente seguro, né? Então, a gente deve reforçar isso a partir de agora, do início das reuniões de célula, que o que a gente compartilha ali, fica ali na célula, né? Para que as pessoas tenham segurança de muitas vezes, porque às vezes as pessoas expõem sua vida ali, né? E às vezes, talvez elas não se sintam seguras por essa questão, elas vão estar falando da minha vida aí na rua, né? Então, que a gente reforce essa ideia de que aquilo ali é um ambiente seguro, mas a presença do Espírito Santo vai fazer com que a pessoa se sinta à vontade para isso, eu creio assim, amém? Aplauda de novo esses líderes, em nome de Jesus, mesmo esses já querendo minha água. Pode sentar, minha gente. Eu queria que a gente ficasse de pé, quero chamar o pastor Vanderlei aqui, para a gente encerrar, agradecendo ao Senhor por esses momentos tão preciosos. Amém. Feche seus olhos. Pai, nós agradecemos por esse tempo, um tempo dos céus na nossa vida. Nós, outra vez, declaramos que nós estamos à disposição do Senhor, para que se cumpra em nós aquilo que é a Tua vontade, aquilo que é o Teu querer. Nós oramos no nome de Jesus, por cada célula que estará se reunindo ao longo desse ano aqui na Tua igreja, por cada líder, por cada anfitrião, por cada auxiliar, por cada membro de célula. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos estar na completa dependência do Senhor, do Seu Espírito, que nós sejamos guiados pelo Senhor e que nós possamos ver o resultado do nosso trabalho. Nós possamos ver, Pai, novos líderes sendo levantados, nós possamos ver novas casas sendo abertas, novas células acontecendo para a glória do nome do Senhor. Nós pedimos a bênção do Senhor para que nós tenhamos células saudáveis, células, Pai, que vão crescer com naturalidade e que vão se multiplicar para a glória do nome do Senhor. Nós pedimos já a sua bênção para cada um desses períodos que foram trabalhados aqui,
ó Deus, já esse primeiro mês, que nós tenhamos boas adaptações nas nossas células, que todo empecilho seja removido, que toda barreira caia por terra, que toda dificuldade, Senhor, seja sanada no nome de Jesus, e que já a partir do segundo mês, nós possamos começar a ver, Senhor Deus, coisas lindas acontecendo, coisas extraordinárias acontecendo no nosso meio. Ó Pai, leva-nos em paz aos nossos lares, e daqui a pouquinho nós queremos estar aqui outra vez para adorar o nome do Senhor. Nós pedimos isso no nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.